Salve, salve amigos da hidrologia, aqui é o professor Carlos Roberto e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o processo de calibração no modelo REC HMS. Essa é a primeira parte de uma série de vídeos que eu vou gravar sobre o processo de calibração. E antes de começar essa videoaula, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like no vídeo, compartilharem se possível e também, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Fazendo isso, você está ajudando a causa da divulgação técnico-científica na nossa área, na área de recursos hídricos e meio ambiente, tá bom? Então, vamos começar a nossa videoaula. O processo de calibração dentro da modelagem hidrológica, ela é muito importante, né? Por quê? Porque o processo de calibração vai fazer com que a gente represente melhor os processos hidrológicos em uma bacia hidrográfica. Lembrando que a modelagem hidrológica ela é o meio da gente representar a bacia hidrográfica através de algoritmos. Então, cada processo hidrológico, seja ele a interceptação, a infiltração, o escoamento superficial, subsuperficial, subterrâneo, esses processos eles são representados por algoritmos, equações físicas, equações empíricas, e representando todos esses processos, a gente consegue representar o processo chuva-vazão. Então, a gente consegue converter a chuva em vazão, certo? Então, o REC HMS, na verdade, ele é um modelo que representa a realidade da bacia, certo? Então, por que que a gente representa, né, a bacia hidrográfica através de um modelo matemático? Essa representação matemática, né, através dos modelos, serve para que a gente consiga avaliar, fazer experimentos, né, em uma bacia real, sem a necessidade de, de ter, né, ou de produzir efeitos, né, alterações na bacia. Então, por exemplo, a gente poderia fazer uma avaliação do efeito das mudanças climáticas na vazão média, na vazão mínima, na vazão máxima. A gente poderia, por exemplo, fazer avaliações de, de alterações do uso e cobertura do solo na bacia e como é que essas alterações elas influenciam na vazão ou nos processos hidrológicos. Então, o objetivo da modelagem hidrológica simplesmente é representar os processos hidrológicos, tá? Através de equações matemáticas, empíricas ou conceituais, tá? Então, essa é a ideia. E como modelo, a modelagem hidrológica, né, é uma simplificação da realidade, a gente sempre vai ter o que? Uma aproximação, ok? Uma aproximação da realidade através de um modelo. E, obviamente, que quanto o modelo for mais simples, melhor vai ser o entendimento, né? E essas equações matemáticas usadas para representar os processos hidrológicos, elas possuem parâmetros, certo? Parâmetros, que são valores que controlam exatamente esses fluxos de água, né? Dentro de um processo hidrológico. Então, quanto, quanto mais simples for o modelo, menor é a quantidade de parâmetros que eu vou ter que gerenciar. Só que essa quantidade menor de parâmetros faz com que aumente um pouquinho as incertezas nos parâmetros. Por quê? Você vai estar usando uma equação simples para representar um processo complexo. Então, se o processo for mais complexo, ele, em teoria, ele precisaria de mais parâmetros. Então, mais o princípio da parcimônia nos recomenda que a gente sempre use um modelo mais simples para representar, né, o processo que a gente deseja. No caso aqui seria o regime hidrológico, né, na bacia hidrográfica. Então, tendo esse princípio em mente, a gente vai usar equações simples com menos parâmetros, mas tem uma implicação isso, que é o aumento das incertezas nos próprios parâmetros.
E o que é o processo de calibração, pessoal? O processo de calibração é simples. Vocês estão vendo aí numa figura, né, a linha preta e a linha azul. Duas linhas azuis, né, uma contínua e uma tracejada. A linha preta seria o hidrograma observado, né, o hidrograma onde a gente consegue medir através de estações pluviométricas. Na linha azul contínua seria o resultado do modelo, certo? E na linha tracejada também é um outro resultado do modelo. Então eu tenho diferentes parametrizações que produzem diferentes resultados do modelo. Então a nossa base de comparação sempre é o dado observado, o dado de campo, medido em campo. Qual é o objetivo da calibração? É ajustar os parâmetros do modelo para que eu consiga uma melhor correspondência entre o hidrograma observado e o hidrograma simulado, que é a saída do modelo, né? Então, lembrando que se você altera os parâmetros, você vai ter impacto, né, no hidrograma, no resultado do modelo, né, no hidrograma simulado. E aí você vai ter que ir ajustando, obviamente, né, os parâmetros até que você encontre uma melhor correspondência com os dados observados. O processo de calibração pode ser feito de forma manual ou automática. A recomendação sempre é partir de uma calibração manual. A partir dessa calibração manual, a gente vai ganhar muito mais sensibilidade dos valores dos parâmetros, saber se os parâmetros eles estão em faixas adequadas, né? De acordo, né, com o seu significado físico, né? Então, existe para cada tipo de solo, tipo de bacia, você tem uma faixa mais adequada para o parâmetro, então ele precisa, né, estar dentro, né, de uma faixa, né, que corresponde a um significado físico, né, do parâmetro. E sempre a calibração manual ela é recomendada para que a gente ganhe sensibilidade, né, do efeito da alteração dos parâmetros na resposta do modelo que é o hidrograma simulado. Beleza? Então sempre começa pela manual. A calibração automática, ela é muito boa, né? É um processo bem interessante, mas como um modelo hidrológico, ele geralmente tem muitos parâmetros, então a recomendação é que você faça uma calibração automática em parâmetros específicos e não em todos os parâmetros. Fazendo isso, você vai conseguir refinar a sua calibração, né? Mas sempre partindo de uma calibração manual, que é o que é sempre recomendado. Por que que a gente deve calibrar os modelos hidrológicos para reduzir as incertezas? Porque os modelos, né, obviamente, eles são simplificações da realidade. Então, à medida que eu consigo aproximar mais o meu modelo à realidade, eu consigo ter um resultado melhor, né? Porque o modelo sempre é uma estimativa, ele sempre vai ser uma simplificação, ele não é a bacia real, ele não consegue representar todos os processos, né, que estão acontecendo na bacia. E outro motivo seria que essas estimativas iniciais, né, de parametrização são apenas estimativas, tá? Então, a gente tem que sempre colocar isso em mente. É, sempre a gente parte de um chute inicial, que é uma estimativa. E a partir dessas estimativas iniciais, a gente vai refinando para obter um melhor resultado em relação aos dados observados. Mas lembrando que quando você obtém esse melhor resultado, ao final do processo de calibração, o teu modelo continua sendo a estimativa. Não é o dado observado. O teu modelo ele produz um hidrograma simulado e não um hidrograma observado. Obviamente que esse hidrograma simulado, ele, ele está próximo, né, do hidrograma observado, né? E a gente pode usar o modelo, né, para fazer avaliações de cenários e fazer simulação de eventos extremos, né? Então, tem vários outros propósitos, né, que podem ser usados após o processo de calibração. Muito bem. Toda a base de calibração parte dos dados observados. Os dados observados são necessários para a calibração. Vocês estão vendo ali uma estação fluviométrica que está medindo o nível. Esse nível da água no rio, ele é convertido para vazão através, geralmente, né, de uma curva-chave, né, que é uma relação entre vazão e nível. Então, já observem que nesse processo
você já tem uma incerteza envolvida, né? Porque você está convertendo o nível observado em vazão, e essa vazão não é observada, ela é estimada a partir de uma curva-chave, que é uma relação entre nível e vazão. E essa vazão, ela é utilizada no processo de calibração, porque o modelo hidrológico ele vai simular a vazão no trecho de rio de interesse, certo? Então, os dados de monitoramento da Agência Nacional de Águas e de outras instituições que medem, né, que fazem um monitoramento contínuo da vazão, são muito importantes. E a depender da escala da sua bacia, esse dado de monitoramento, ele precisa ser um dado de monitoramento adequado para representar a subida e descida de hidrograma. Então, para bacias de grande porte, a gente tem, né, que esse hidrograma tem uma subida e descida mais lenta. Então, um dado diário ele é adequado. Mas quando você está trabalhando com bacias muito pequenininhas, a resposta desse hidrograma, ou seja, a subida e a descida do hidrograma, ela é muito rápida, acontece em horas. Então você vai precisar de dados de monitoramento numa escala dentro do dia, horária, ou até menor do que horária, né? A cada 15 minutos, né? Então, nesse caso, as estações telemétricas são muito bem-vindas, né? Para que vocês tenham esses dados de monitoramento em alta frequência. Beleza? Outra, outra coisa muito importante são os dados de evapotranspiração. Os dados de evapotranspiração são utilizados em simulações de séries contínuas, né? Quando eu estou fazendo uma simulação da vazão em um período grande e não para um evento. E esses dados de evapotranspiração podem vir de diferentes fontes, né? E é muito raro a gente ter dados medidos de evapotranspiração. Então, em geral, a gente usa estimativas, equações matemáticas que convertem dados meteorológicos, né, e informações também de monitoramento do solo em evapotranspiração. Então, a gente precisa ter em mente, né, qual a fonte de dados de evapotranspiração a gente vai utilizar para utilizar na nossa modelagem hidrológica e, consequentemente, melhorar o nosso processo de calibração. O processo de calibração do REC HMS, ele trabalha sempre no modelo de bacia. Então, você tem uma bacia hidrográfica e você tem os componentes dentro da bacia hidrográfica. O primeiro componente é o componente de subbacia. E dentro desse componente de subbacia, a gente tem vários métodos, né? Quem perdeu essa videoaula, assiste as videoaulas anteriores, né? Que eu falo sobre esses métodos das subbacias, tá? E os parâmetros, eles vão ser encontrados dentro dos métodos das subbacias. E são esses parâmetros que precisam ser calibrados. Os valores precisam ser definidos inicialmente e eles precisam ser ajustados. Ou seja, esse é o processo de calibração. Vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Essa sintonia, essa sintonia. Ou seja, eu vou ter que ajustar o valor do meu parâmetro para que eu tenha uma melhor correspondência entre o dado observado e o dado simulado de vazão. Esses parâmetros no REC HMS, eles são a nível de componente de subbacia, a nível de componente de trecho de rio e também de outros componentes, né, como reservatórios, desvios, todos eles têm parâmetros e a gente precisa atribuir valores e ajustar esses valores quando a gente compara o resultado do modelo com o dado observado, ok? Os parâmetros, né, do modelo hidrometeorológico também são muito importantes, principalmente a evapotranspiração, como eu falei anteriormente. A gente precisa estabelecer os parâmetros que vão calcular, que vão estimar, né, a evapotranspiração para cada subbacia, ok? Vocês estão vendo aí já um zoom ali, né, sobre exatamente sobre o que eu falei. Vocês estão vendo aqui uma tela, né, aqui, ó, de um método, né, que é o método de perdas para uma subbacia, e esse método de perdas aqui, que é o initial e deficit, né, e aí esse método aqui ele tem 4 parâmetros, ó. Esses 4 parâmetros são obrigatórios, porque ele tem um asterisco aqui vermelho. Então, eu preciso definir valores iniciais e esses valores vão precisar ser ajustados. Então, esse valor numérico é o que controla o comportamento do modelo. Se eu mudar esse valor, o resultado do modelo vai ser diferente. Então,
esses valores precisam ser ajustados, né, para que aconteça uma melhor correspondência. Como é que é o processo de calibração? É simples. Primeiro, a gente faz uma estimativa inicial dos valores dos parâmetros. Então, a gente define aqueles valores lá para cada caixinha daquela. Para cada campo, a gente define um valor. Esses valores, eles podem vir de várias fontes. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Mas você vai precisar fazer uma estimativa inicial desses parâmetros. Depois que você faz essa estimativa inicial, você vai ter uma simulação, um hidrograma simulado, você vai comparar com o observado, e aí você viu que ainda está um pouquinho longe. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ajustar os valores dos parâmetros. Um ajuste dos valores dos parâmetros. Ajustei, simulei, ainda deu diferente. Volto, ajusto de novo, vejo o resultado. Se esse resultado do modelo for próximo ao hidrograma observado, eu paro com esse processo de calibração. Então, o processo de calibração é um processo interativo. Eu ajusto o parâmetro, simulo, vejo o resultado, vejo e avalio, né, esse ajuste no modelo. E uma vez que o modelo ele finaliza essa fase de calibração, a gente pode usar o modelo para numa outra fase que é de validação. Então a gente pode usar esse conjunto de parâmetros que foi obtido no processo de calibração e fazer uma simulação em um outro período para ver se o modelo ele consegue representar bem as vazões observadas. Então a gente chama esse processo de validação. Como é que eu estimo inicialmente os parâmetros, pessoal? É simples. A estimativa inicial dos parâmetros pode vir de várias fontes, né? Por exemplo, a experiência do profissional ela é muito importante para você definir exatamente, né, qual é o valor inicial que eu vou dar para cada parâmetro. Porque você tem parâmetro associado ao processo de infiltração, tem parâmetro associado ao processo de interceptação. Então, a experiência, o quanto você estuda, né, lê na literatura, informações que vão te dar valores de referência para cada parâmetro, isso vai servir como uma boa base inicial para você começar o processo de calibração. Só que se você não tem tanta experiência, você pode ir na literatura e usar algumas equações que fazem estimativas dos valores desses parâmetros. Então, por exemplo, a equação do, de tempo de concentração. O tempo de concentração, né, que é o tempo médio, né, que, uma gota, né, cai no ponto mais remoto da bacia e chega até a foz. Então, esse tempo de concentração, ele pode ser estimado através de várias equações empíricas, certo? E aí você pode usar uma equação empírica dessa para determinar o tempo de concentração da sua subbacia, né? Interessante isso. Então, existem várias equações de regressão, equações empíricas que podem ser utilizadas para fazer esse chute inicial. Obviamente que tem parâmetros que a gente dá para, depois que a gente dá esse chute inicial, né, esse valor inicial, a gente pode ajustar e tem parâmetros que a gente não pode ajustar. Por exemplo, a área da bacia. A área da bacia, ela não vai mudar. A gente não pode ajustar esse valor. Não é um parâmetro ajustado. Mas no REC HMS ele é um parâmetro, ele é um campo lá. Se você quiser, você pode mudar o valor da área, mas vai estar errado. A área é uma coisa mais precisa, né? Depende ali da ocupação ali, né? Em termos de área da sua subbacia. Então, não é um parâmetro ajustável. Então, a calibração, ela é referente ao ajuste de parâmetros, né, que podem ser alterados, né, em função ali do tipo de solo, do uso do solo, do tipo de cobertura, enfim, certo? Então, as equações empíricas de regressão podem ser muito utilizadas. Valores regionais também, né, podem ser utilizados, assim como outras alternativas, como hoje eu recomendo bastante o sensoriamento remoto. Pode vir muita informação do sensoriamento remoto. Pode vir informação de evapotranspiração, pode vir informação sobre a largura do rio e outras informações que dá para fazer estimativas através de sensoriamento remoto, tá?
a umidade do solo também, tá? Então, tem muita coisa que dá para aproveitar a partir do sensoramento remoto. Aqui alguns exemplos, né, de equações, como eu falei para vocês, a equação para o tempo de concentração da bacia em função da área, da densidade de drenagem, o coeficiente de armazenamento, enfim, e outros, o coeficiente de armazenamento aqui do reservatório linear. Então, a gente consegue, pessoal, fazer estimativas iniciais desses valores dos parâmetros. Tem equação para tudo hoje, tá? Então, dá para ter um bom ponto de partida sempre, né, nesse processo de calibração. E depois a gente vai ajustando esses valores até que a gente tenha uma melhor correspondência. E como é que a gente faz esse ajuste? A recomendação é que a gente faça esse ajuste de montante para jusante. Então, a gente pega a subbacia que está mais a montante, faz o ajuste nesses parâmetros, e aí a gente, a gente segue para as bacias que estão mais a jusante, tá? Depois que a gente consolida o processo de calibração nessas subbacias que estão mais a montante. Então, sempre nesse processo de calibração, a gente precisa ter em mente os valores que são plausíveis, ou seja, esses valores que têm significado físico. Então, não adianta a gente colocar um valor que fisicamente não corresponde com as características, né, da bacia, em termos de geologia, em termos de relevo, enfim, em termos geomorfológicos. Então, a gente precisa usar valores sempre que são plausíveis, que tenham um significado físico, tá? Então, considere sempre essas evidências físicas para definir os valores dos seus parâmetros e altere um parâmetro de cada vez. Não adianta você, né? Eu vou fazer um ajuste e altera 5 parâmetros de uma vez e simula, faz uma simulação e aí deu ainda um resultado que ainda precisa melhorar e aí você volta e não sabe o que você alterou mais. Então, altere um parâmetro por vez. Veja, perceba como é que é o impacto da alteração do parâmetro no hidrograma. Então, faça a comparação. E aí sim você vai ganhar muito mais sensibilidade, e aí você vai conseguir resultados bem melhores em um tempo menor desse processo de calibração. Como é que eu faço a avaliação desse ajuste, né, comparando sempre com a vazão observada, né, o hidrograma observado? Primeiro a gente faz uma avaliação visual para saber se o gráfico preto, né, ele está próximo aqui do gráfico azul. O preto é o observado e o azul é o simulado. Então, se ele já está próximo, já é um bom indicativo. E existem também algumas métricas, né, para que você avalie se esse ajuste ele está bom ou está ruim, ele precisa melhorar. Por exemplo, o coeficiente de Nash-Clift também pode ser utilizado. É um coeficiente que varia, que vai até 1, né? Então, quanto mais próximo de 1, melhor. O erro de volume, a raiz quadrada do erro médio, o coeficiente de determinação, são todas métricas, né, que você pode usar para ter ter segurança, né, que a tua calibração foi muito boa. E no processo de validação, você vai usar esses parâmetros que foram obtidos no processo de calibração em um outro evento, tá? Então você não ajusta mais os parâmetros, você usa esses mesmos parâmetros do processo de calibração em um outro evento e vê se o teu modelo conseguiu representar também aquele outro hidrograma em outro período, tá bom? E avalie sempre a qualidade desses indicadores, dessas métricas, né? O R2, o coeficiente de Nash-Clift, o erro metro quadrado. E era isso, né, que eu queria mostrar inicialmente, né, nessa primeira parte. E na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês, né, vou dar algumas dicas, né, sobre como é que a gente pode, algumas estratégias, né, nesse processo de calibração. Lembrando que todas essas videoaulas aqui, elas são baseadas no curso oferecido pelo próprio REC, né, pelo próprio corpo de engenheiro do REC, tá bom? Então, eu estou fazendo todo esse curso aqui baseado no material deles lá, tá bom? Então, vejo vocês na próxima videoaula. Até a próxima.